Isso mesmo, gente. E hoje, como vocês sabem, mais uma live aqui de estudo do Guerreiras de Oração. Hoje é o terceiro capítulo e, como vocês sabem, Paola, né, do Materna Cristão, está junto conosco nesse estudo. E hoje ela estaria aqui encarregada de estar com a direção do estudo de hoje, mas infelizmente houve um problema lá na cidade dela, teve um apagão, está sem internet, infelizmente, e ela está aguardando retornar para depois entrar na live. Mas nós não poderíamos, né, deixar essa missão aqui parada, não é verdade? Somos todas aqui, somos guerreiras de oração e o Senhor nos deu essa missão em nossas mãos. Então, quando uma não pode, a outra tem que estar à disposição e é por isso que nós estamos aqui, né, Marcela? Sim, estou Então, compartilhando hoje, aqui com algumas pessoas. isso mesmo. Hoje, então, é isso mesmo. Aproveita aí, aperta aí nesse aviãozinho, já começa a enviar aí para todo mundo. Especificamente também mulheres, tá? Que esse grupo ele é mais direcionado para mulheres, o grupo Guerreiras de Oração. Então envia aí para que mais mulheres venham se tornar guerreiras de oração aqui no Reino do Senhor. Amém, Amém? amém. Vamos orar, amiga, para a gente Vamos, começar? vamos. Você ora? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graça te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma live, Senhor, aqui de estudo, Pai, em tua presença, Senhor. Nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, pela missão que tu nos colocou em nossas mãos, Pai, pelo chamado que o Senhor deu a cada um de nós aqui que estamos aqui presentes, Senhor Deus, aquela pessoa que ainda vai assistir depois, Senhor, essa live. Nós queremos, Senhor, te Sim, meu pedir que o Senhor Deus. esteja aqui conosco, Pai, do início Aleluia. até o final desse estudo, Pai. E que aqui, Senhor, possamos aprender mais da tua palavra, Senhor, para que Aleluia. possamos nos tornar, Pai, cada dia mais guerreiras de oração em teu reino, Pai, lutando, Pai, ao teu lado contra o inimigo, Jesus. Senhor, Aleluia. assim, Pai, nós te entregamos, Pai, esse estudo de hoje, para que seja feita a tua vontade, Pai, e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Gente, hoje a gente vai iniciar o capítulo 3 do livro Guerreiras de Oração. Para quem está acompanhando a gente aí nas outras lives, esse livro aqui, para quem está aqui pela primeira vez. Isso. Você pode adquirir ele físico ou pela Amazon, né? Ainda dá tempo, gente, de acompanhar. São 12 capítulos, 12 semanas, né? Nós estamos no terceiro. Aqui cada uma faz um capítulo, nós lemos o livro e cada uma fica encarregada uma semana para preparar, mas é o Espírito Santo que fala, né? Não somos nós, né? Então É verdade. aconteceu isso hoje com a Paola e nós estamos aqui como guerreiras de oração, não podíamos deixar o inimigo nos parar, né? Sim. Porque esse grupo, antes de ser colocado no coração da Paola, de nós duas, ele foi plantado no coração do Senhor, né? Ele que levantou o Guerreiras de Oração. Então, pertence a ele, nós não podemos nos calar. O inimigo não vai calar nossa voz, né, Em Amanda? nome de Jesus, em nome de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Nós conseguimos falar com a Paola pela operadora, né? Por mensagem através da Sim. operadora normal. E a gente quase não usa mais, né, depois da internet, né? É, Mas nesses casos, olha só como ainda é bom nós darmos ainda valor, né? é. Porque nesse caso que não tem internet, foi a única maneira como a gente conseguiu falar com ela, foi através de mensagem por operadora. E ela pediu para que a gente desse andamento aqui à missão, concordou com tudo. E caso a internet dela volte no decorrer dessa live, ela entra aqui e nós colocamos ela aqui e ela fala também aqui com a gente sobre este capítulo. E vamos começar, né, amiga? Vamos. E o terceiro capítulo é justamente esse título, né? Que reconheça quem é o seu verdadeiro inimigo. E agora eu dou a palavra para você.
A autora começa falando, né, que a nossa guerra ela já está vencida, né? Jesus ele já venceu a nossa guerra e só que nós precisamos identificar, como a gente falou no capítulo anterior, na semana passada, nós temos que ter a nossa intimidade com o Senhor para saber discernir, ouvir e entender, né, o que é a voz de Deus e o que é a voz do nosso inimigo, né? Quem que é? A gente tem que reconhecê-lo, né? Ela fala aqui que as palavras dela, né? O que sabemos sobre o nosso inimigo é o seguinte: ele é um ser criado, um anjo, que estava no céu com Deus. Seu nome era Lúcifer, que significava filho da alvorada. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Isaías 14:12. Lúcifer, ele era o líder de louvor, né, nos céus, né? Não sei como que vocês aprenderam, mas eu na escola bíblica aprendi isso. E hoje, quando ele foi caído, né, que o Senhor derrubou ele se tornou o líder dos demônios aqui na Terra, né? E ele queria ser como Deus. Aí nós vemos a soberba, a inveja, Isso. né? O orgulho, O né? orgulho de querer ser maior que Deus. E Deus, ele é Deus, né? Ele já estava no céu. Gente, quem que não quer ir para o céu, né? Verdade. Quem que não quer ir para o céu? Ele já estava no céu e ele teve o orgulho, ele queria estar acima de Deus, né? E aí começa, né, parte dos nossos pecados antes de Adão e Eva. Quando Isso houve a mesmo. batalha pelo trono de Deus, Lúcifer e 1/3 dos anjos tinham se rebelado e caíram do céu para a terra. De lá ele foi chamado, o Senhor colocou o nome de Diabo e Satanás sobre ele, que engana o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Lá em Apocalipse 12:9 fala sobre isso. Ele se tornou, ele e os anjos, né? Os anjos demônios hoje, né? Eles se tornaram mestre do disfarce, né? Lobo em pele de cordeiro, né? O É, inimigo. Ele vem manso sobre nós, querendo nos atrair, nos conquistar, né? Aparentemente não tem problema nenhum. Ai, não tem problema eu fazer isso, é só isso, não vai ter problema, né? E é assim que ele age, porque ele é o mestre do disfarce. Ele é autor da mentira também. Ele opera sobre o engano, né? É uma das maiores estratégias do nosso inimigo. Deixa eu... e justamente na própria palavra do Senhor, né? O nosso próprio Jesus, né? Davi, Paulo, João e Mateus já relata, né, sobre o caráter e a verdadeira identidade dele, né, Marcela? Sim, De Lúcifer, não é? Que é sim, justamente tudo isso aí que Marcela está falando, e nós precisamos conhecer essa identidade do inimigo, né? Por isso que sim. o título é esse: reconheça o seu verdadeiro inimigo. Não que a gente vai ter uma intimidade com ele, não é isso, mas a gente precisa saber quais são as formas que ele age, né? Sim, O modo operante dele, para que a gente possa estar vigilante e conseguir resistir a ele. Não é, Marcela? E sim. isso, Pode. as características dele, né? A autora, ela lista aqui algumas características, eu vou estar lendo para vocês. Ele é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. E aqui já começa falando, né? Gente, não existe para o Senhor mentirinha mentirona, né? Mentira, é pecado. Se você mente uma mentirinha desse tamanho, uma mentira desse tamanho, você deixa de ser filho do Deus Altíssimo para ser filho do diabo, né? Porque ele é o pai da mentira, né? Então, se ele é o pai da mentira, a gente mentindo, a gente se torna filho do diabo, né? Ladrão.
O ladrão, ele é o ladrão, ele queria roubar o trono de Deus, né? Aí ela coloca o versículo aqui: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. João 10, 10. Ele quer roubar a nossa paz, a nossa família, ele quer roubar a nossa identidade em Cristo, ele quer roubar a nossa intimidade com Cristo, né? Ele quer roubar a nossa saúde mental, espiritual, né, Amanda? Ele quer nos destruir mesmo, né? Por Sim, completo. Porque ele sabe que ele conseguindo nos destruir, fazendo com que a gente escute a voz dele e não a de Deus, a gente está indo para o caminho do inferno sim, diretamente, né? Então é sim. isso que ele quer fazer. Aqui é E outro tópico. precisamos estar. O grande dragão e a serpente. O grande dragão foi lançado fora. Ele, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, 9. A gente já falou, né, um pouquinho atrás sobre isso. Ele e a sua legião, né, de demônio, nós não podemos nem chamar de anjo, né, hoje. A sua legião de demônio, dragão e serpentes sobre as nossas vidas, né. O tentador é outra característica que a autora coloca sobre ele. O tentador aproxima-se dele e diz: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. Que é audacioso, né? Isso Falar no caso isso ele para tinha Jesus. passado, isso que ele estava tentando Jesus, né? A Sim, cair na tentação. o tentador audacioso, ele não perdoou, ele não temeu nem Jesus, que ele sabe da soberania de Jesus, sabia quando Jesus esteve na terra da soberania, sabia que Jesus não ia dar ouvidos a ele, e mesmo assim ele foi tentar Jesus. Sim. Quanto mais a nós, né? Que a nossa carne é pecaminosa, né? A gente tem que lutar, né? Constantemente viver buscando e lutando contra o pecado, né? O vingador, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmastes o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Salmo 8, 2. Quer falar, Amanda? Isso. E nessa parte que você leu, O e é vingador? justamente isso, do Vingador, que é justamente, está lá no livro de Salmos, né? E é Sim, justamente isso aí que Davi, na verdade esse salmo é o salmo de Davi, né? O Salmo 8. Então, ele descreve o Satanás como vingador, não é? Ou seja, quando nós estamos tendo esse sentimento de vingança, quando uma pessoa faz algo de ruim para nós, é porque estamos ouvindo a voz do inimigo. Realmente, aos pés dos nossos ouvidos, a gente não vê, a gente não enxerga, mas a gente escuta. Então, quando sim, temos esse sentimento, esse pensamento de vingança, é vindo dele, somente sim. dele. E é por isso que o salmista ele fala isso, dessa questão sobre o vingador. E nós precisamos estar muito atentos, gente, muito atentos. Porque é nas pequenas coisas, né, que o inimigo ele tenta nos pegar. É por isso que a palavra fala que a gente precisa estar sóbrios e vigilantes, firmes e constantes, porque se num piscar de olhos a gente deixar para lá, tá tudo bem, eu vou me tranquilizar porque tá tudo bem. Não, não tá. É o momento em que o inimigo quer pegar você para fazer com que você peque, com que você haja de acordo com a sua vontade, de acordo contra a palavra do Senhor, entendeu? Então é aí onde ele quer lhe pegar, para que você erre o caminho e entre no caminho do pecado. E aí ele consegue te tragar. Então é por isso que a gente precisa estar muito sóbrio, muito vigilante. E até mesmo, né, Amanda, não desacreditar, né, que algum momento da nossa vida, o que a gente está passando é um levante do inimigo contra nós, né? Muita gente fala, ai, não tem nada a ver, não é uma guerra, não é uma batalha espiritual. A Bíblia fala, né, que a gente precisa estar vigilante, porque o nosso inimigo está
24 horas ao nosso derredor, Sim. como um leão, esperando isso aqui que a gente faça para ele nos devorar, né? Nós Isso não mesmo. somos santos, né? Nós somos pecadores buscando a santidade, né? Buscando ficar longe do pecado, nos afastar do pecado cada vez mais, né? Então a gente tem que estar vigilante, como a Amanda falou. A autora também fala muito sobre isso nesse capítulo, né? Isso mesmo. O acusador ouviu uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Apocalipse 12:10. Coisa linda, né, gente? Muitas vezes a gente erra, né? Eu falei sobre isso no capítulo anterior, que se porventura a gente falhar na nossa batalha, o nosso capitão é só se achegar a ele, se arrepender, confessar e seguir em frente. Ele perdoa, né? Ele não vai nos acusar, ele já lançou no mar do esquecimento. E quem vai acusar, quem vai ficar colocando na nossa mente, no nosso coração para tentar nos paralisar é o inimigo. Ele é o acusador da nossa alma. Não é Jesus. Isso mesmo. Ele nos justifica. Se você pedir perdão, arrepender e abandonar o pecado, acabou ali. Acabou. O Senhor já lançou no mar do esquecimento. Mas o inimigo da nossa alma, Satanás, ele sempre vai estar querendo colocar na nossa mente que nós não somos dignos, que nós erramos, que nós pecamos, que nós não merecemos. E realmente nós não merecemos. Mas a graça dele nos alcançou. Ou seja, o inimigo ele fica nos acusando, né, o tempo Sim, inteiro, todo o até tempo. de erros do nosso passado, não é? Para que a gente Uhum. acredite que a gente é a pior pessoa do mundo, que Deus não nos ama porque a gente cometeu aquele erro, não é? Sim, Volte e meia. Já aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com vocês, não sei se já aconteceu contigo, amiga, de vir algum erro do passado e vir na minha mente, poxa, como eu fiz aquilo, foi tão ruim, mas será se Jesus realmente me perdoou? Foi tão feio aquilo que eu já. fiz? Isso é o inimigo, querendo fazer com que a gente se sinta Sim, culpada, querendo roubar a nossa identidade em sim, Cristo. Por isso que nós precisamos cada dia mais ter intimidade com o nosso Deus, sim. mas também conhecer e saber os modos operantes que o inimigo faz, que é para quando ele vir para cima da gente, a gente identificar. É o Exatamente. inimigo. Então, sai daqui, né? Vai para lá, que eu já sei que é você, eu não vou te escutar, Sim. não é? E aí a gente É. consegue ouvir mais nitidamente a voz do Senhor, não é? E isso já aconteceu comigo e fica, né, a palavra como ruminando, né? Aquilo que parece que fica ruminando na nossa alma, né? Não sei se com você foi assim ou se já Já aconteceu com também. alguém aqui. Aquilo fica ruminando, consumindo, 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 e daí dá aquele desespero, né? Às Nossa, vezes é parece que isso que você ele está quer. revivendo o momento, Sim, né? Parece que você... exatamente. Nossa, eu já me peguei nesses momentos com o mesmo sentimento que eu tive quando ocorreu o acontecido. Ou no caso que foi eu que errei, ou alguém que errou comigo, e eu fiquei Sim, assim com muita raiva, querendo agir com sentimentos de vingança, sabe? Porque aquela pessoa errou comigo. Então, várias vezes já me veio na minha cabeça, hoje mais não, porque eu entendi que quanto mais a gente conhece do Senhor, a sim. gente está com os olhos espirituais mais abertos. Então, quando vem uma leve lembrança, na mesma hora eu corro logo para orar. E aí se esvai da minha mente. Mas já aconteceu de vir na minha mente e eu começo a se lembrar, se lembrar, se lembrar. Quando eu vi que eu estava com o mesmo sentimento de vingança, de É. raiva que eu estava sentindo naquele momento. É tudo que ele quer, né? Tirar a Isso. nossa paz, roubar a nossa paz, né? É o mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6:13. Isso. Algumas... Então aí nessa característica do mal é justamente ele. É o Satanás. Sim, Quando ele fala, mas livrai-nos do mal, o mal é o Satanás.
E como a gente já falou algumas vezes aqui, o inimigo da nossa alma não é a nossa família, não é o nosso marido, não é o nosso filho, não é o nosso pai, né, Amanda? Não é os É. colegas de trabalho. Ele usa essas pessoas. Isso não quer dizer que as pessoas são endemoniadas, mas ele usa algumas circunstâncias no dia a dia, né? Para Isso. tirar a nossa paz, para nos tirar da graça de Deus, né? Para fazer a gente pecar. Então, isso mais uma vez que a Amanda falou, que nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ter intimidade com Ele e conhecer o nosso inimigo, para quando isso acontecer, você ter sabedoria e discernimento de como você vai agir. A Bíblia fala que a mulher sábia ela edifica a casa. Então, dependendo da nossa posição, que não é fácil, Deus tem trabalhado muito comigo, fui, né, ainda tenho um pouco disso em mim, muito sanguínea, né, era assim, vinha e voltava na mesma hora, assim, sabe, não dava nem tempo de Na chegar mesma direito. velocidade. Exatamente, e o Senhor tem trabalhado isso em mim, porque eu não posso ser assim, eu tenho que ser sábia, né, nas palavras, no agir, eu tenho que ser testemunho de Jesus aqui, né, na Isso minha mesmo. casa, na minha vizinhança, na minha família, né, e assim com todos nós. A E ele gente diz, né, leu. aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então, só Sim, isso aí já quebra a gente. Eu digo é, isso, Marcela, porque eu também, o Senhor me trata também nisso. Porque a minha personalidade também, ela é assim, desse jeito, muito sanguínea. Querer resolver tudo na hora, do jeito que eu queria, do jeito que eu sim. quero, Tudo do nosso né? jeito, né? Do nosso jeito. Vem as ofensas, eu já queria retribuir. Então, ele vem me É, tratando muito nisso também, já faz algum é. tempo. E para honra e glória dele, ele vem Aleluia. prosseguindo, né, Marcela? Aleluia. Glória a Concluir a Deus. obra dele, a obra que ele começou em nós, está dando certo. Amém. Porque Glória a Deus. nós estamos mudando, né, amiga? Nós Sim. estamos nos deixando, porque assim, o pior, gente, não é assim, não é que muita gente fala o seguinte, eu já ouvi, né, um ditado, né? Ah, mas de que adianta ir para a igreja, né? Se a pessoa continua errada, né? Eu vou viver pelo mundo, porque no mundo, né? Eu sou quem eu sou mesmo e eu já entendi que eu não vou mudar. Eu nasci desse jeito, eu não consigo mudar, é muito difícil. Não é? E tem aquele ditado também, pau que nasce torto, nunca se endireita, não é? Mas isso é Mas tudo Jesus Cristo, ilusão. ele foi o nosso carpinteiro. Isso Aleluia. mesmo. Isso mesmo, isso é tudo ilusão que o inimigo coloca em É, nossas mentes, sabe? Porque se nós estamos na igreja é porque nós queremos a mudança, e claro, não é de um dia para o outro, não. Essa mudança que Deus está fazendo em você está sendo de um dia para o outro, Marcela. não, de jeito nenhum, Não, não é? imagina. Pronto. Para mim, eu falo no meu caso, já faz o que? Anos, desde que eu entreguei minha vida para ele, que ele vem fazendo o mover dele, sabe? Ou seja, seria muito pior se eu estivesse no mundo como eu era antes. Eu não estaria do jeito que eu estou hoje, em transformação. E é uma escala de degraus, né? Um dia a Sim, gente acerta, um dia a gente erra, 2 dias a gente acerta, depois mais 3 de erro. Mas é assim mesmo. O que Deus sonda é nossos corações. E se sim. Ele sonda e vê que nós estamos realmente querendo todos os dias buscar a nossa transformação, buscar que Ele nos transforme através do poder dele, né? Que a gente É, esteja realmente disposto, Ele vai sim nos conceder essa graça. O que a gente não pode é aceitar essas mentiras que o diabo vai colocando na sim. nossa mente. Ah, eu não tenho mais jeito, eu vou me embora, eu vou sair da igreja, deixa eu no mundo mesmo. Não, isso é tudo armadilha do É, diabo e a gente não pode cair. Esses são os modos operantes dele. Um dos modos, ele faz com que a gente se sinta incapaz é de verdade. conseguir parecer com Cristo. Mas isso é mentira, porque se na palavra do Senhor diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo, é porque nós vamos Aleluia. sim conseguir, Amém, não é? Jesus. É E o Senhor, verdade. ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Quando ele disse isso, foi para nos encorajar, nos dar ânimo de que nós também poderemos vencer o mundo estando com ele. Então, não podemos acreditar nessas mentiras que o inimigo Não. coloca em nossa mente para Hum. fazer com que a gente se afaste da palavra do Senhor, para fazer com que a gente se sinta imerecedor do amor dele, né? Não existe isso, o Senhor ele já morreu por nós, já foi feito o sacrifício, já o sangue do Cordeiro já desceu, então já é Aleluia. nosso, ele nos amou primeiro, não é? É verdade. É isso mesmo, Lu, é um processo, né? E a gente vê Moisés, o Senhor tirou ele do Egito, né? E ele foi lá para Midian, passou pelo processo. Os discípulos também não foi do dia para a noite, eles andaram com Jesus. 3 anos foi um processo, né? Jesus, até chegar na cruz, ele passou por um processo. Por que nós não vamos passar? É um Isso, processo. Nós não vamos. Então, se tipo, ai, você acha, ai, eu não vou conseguir. Não, tá repreendido em nome de Jesus. Você vai conseguir. Jesus morreu na cruz por você, é por amor de você. Você não pode só deixar de dar o passo, né? isso. Quando Jesus estava andando sobre as águas, eu até falei isso hoje para o meu esposo. Pedro, todos se assustaram, né? E Pedro falou, mestre, se for tu, me chama, né? E ele chamou Pedro e Pedro foi. Enquanto Pedro olhava para Jesus, enquanto os olhos de Pedro estavam sobre Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele olhava para a tempestade, ele começava a afundar. Então nós vamos, olha, me arrepia, nós vamos ter tempestade, nós vamos ter as nossas batalhas, sim, mas nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus, né? Isso, isso mesmo. Agora é o inimigo, o último foi o mal. Isso mesmo, inimigo. Ah lá, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Acabamos de falar sobre isso, né? Nós Isso, precisamos estar vigilante, né? Nos sinais do inimigo contra as nossas vidas. O príncipe desse mundo, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. João 14:30. Ele não tem nenhum direito sobre Jesus, ele não tem nenhum direito sobre mim, nem sobre você, porque nós aceitamos, nós entregamos a nossa vida a Jesus, né? isso mesmo. O Isso mesmo. príncipe, o príncipe do poder do ar. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais acostumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 2:1-2. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor, né? Aqui ele fala que quando nós vivíamos em transgressões, em pecado, nós estávamos mortos, nós estávamos cegos, e hoje nós estamos vivos, né, no Senhor. Aqui Isso mesmo. o outro subtítulo da autora, a verdade sobre as mentiras do inimigo, né? Aqui ela lista... Gente, quem não tem esse livro, quem está entrando aqui agora, esse livro aqui, gente, adquire esse livro, ele vai ensinar muito, né, Amanda? Ele tem sido muito, tá edificando muito as nossas vidas, tem sido uma bênção. A gente fala assim, o que dá pra gente falar, porque ele tem os direitos autorais, a gente não pode, né, reproduzir o livro, né? Nós estamos falando do nosso entendimento. Aqui o que a gente lê são os versículos, mas seria muito bom vocês adquirirem ele, né? Aqui sobre a verdade sobre a mentira, né, do inimigo. Ele Isso fala aqui, ó, mesmo. é por isso que devemos estudar a palavra de Deus, para não permanecer na ignorância sobre quem é o nosso inimigo. Devemos ser capazes de discernir entre a verdade e a mentira. Ele é o pai da mentira, né? Nós acabamos de falar sobre isso. A autora fala, eu acredito que é aqui nesse subtítulo que ela fala de um pastor. Eu não achei aqui. Ela fala aqui da É esposa de um nesse pastor. mesmo. É nesse mesmo. Ela falava que ela não enxergava sobre o inimigo na Bíblia.
Então ela não lia, né? Paz do Senhor, Vivian, oficial geração de Déboras, Paz do Senhor, Noélia, sejam bem-vindas. E aí ela fugia disso. Nós não podemos, gente, o inimigo está aí, nós não podemos, me fugiu a palavra, mas nós não podemos desacreditar. Ele está aqui, Isso. e ela fez isso. E ela fugia, e eles eram pastores, tinham a igreja, né? Aí o filho sofreu um acidente, né, Amanda? A filha sofreu um acidente e o filho tinha muitos problemas, né, dentro de casa. Com a família, né? Enfim, Com os pais. foi uma ruína na família, né? Arruinou a família, A igreja perderam foi. até, A perderam a igreja, igreja, perderam a missão de pastores, né? sim. Tudo Terrível. isso por fugir, né? De, de enxergar que existe, o diabo existe, ele está aí, né? E isso é uma enganação, gente. Não caiam nessa cilada do inimigo. Porque ele está assim, ai, não vai me atingir, vou fugir, tipo, ai, não vou falar, vou evitar o diabo, né? Foi o que ela fez, né, Isso, Amanda? e às vezes a gente fica até com essa paranoia, né? Às vezes é medo, né? Não, eu tenho medo, né? Não vou nem falar no nome do inimigo, né? E a gente não procura nem na Bíblia. Por quê? A Bíblia é justamente o livro que nos ensina tudo. Então aqui também tem passagens específicas, como a gente já leu aqui, que falam de quem é o inimigo, as Sim, artimanhas dele, como ele age, o que ele já fez, o que ele tem capacidade para fazer. Então, às vezes, a gente negligencia, não é? A nossa convocação que o Senhor nos deu, a nossa missão, quando a gente escolhe não procurar conhecer sobre o inimigo através da palavra do Senhor, porque ele nos explica sim, quem ele é. E o que acontece? A gente acaba vivendo num estado de ignorância. sim, Não é? Foi justamente o exemplo que Marcela deu aí, desse casal de pastores. Eles escolheram viver num estado de ignorância, porque não quiseram aprender, conhecer sobre o inimigo. Entendeu? Então é isso que tudo que o inimigo quer é esse mesmo. Perdão. toma uma Que aguinha, ele, amiga. verdade, a água dá uma melhor. Pra Então, eu tudo que o tomar. inimigo quer é isso mesmo, que a gente viva nesse estado de ignorância, porque a gente acha que ele é fraco, né? A gente vai achando que ele não tem poder sobre nós, sabe? Só que Jesus o já problema não venceu, é né? esse. Nós não precisamos Isso, fazer nada, ficar de braços isso cruzados, mesmo. porque Mas é Jesus já aí venceu. onde está o problema, sabe? Porque a gente acaba negligenciando a atitude que Isso, devemos tomar, não é? isso. Porque a gente acha, não, Jesus já venceu, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, não. Jesus venceu, venceu. Mas nós precisamos fazer o nosso papel de sermos guerreiras de oração, estar orando constantemente, todos os dias, para nos proteger das armadilhas do diabo, porque ele está aqui em nosso derredor. Então é por isso que a gente não pode viver nesse estado de ignorância. Nós precisamos sim estudar sobre o inimigo na palavra do Senhor, ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre ele, sobre quem ele é, para que a gente conheça o inimigo, né? Foi como a gente falou na live passada, né, Marcela? Que qual é o exército, o soldado que vai para uma guerra sem conhecer o seu inimigo? Não tem como, porque senão ele E vai sem se perder. preparar, né? E sem se Isso, tem preparar, que se né? preparar. Sem Ele treinar. treina. Isso, ele treina, ele se prepara, não é assim, né? Ele, Sim, ele melhora, aperfeiçoa suas habilidades. Ele conhece o inimigo, ele estuda o inimigo, não é? Para saber os sim, pontos fortes e os pontos fracos, não sim. é assim? A mesma coisa é a gente, nós precisamos conhecer os pontos fortes e os pontos fracos do nosso inimigo, porque assim nós vamos sim conseguir vencer em nome de Jesus. Amém. É dessa maneira mesmo. É isso mesmo, Lu. Nós temos que resistir e ele fugir de nós, né? Não nós Isso fugirmos mesmo. dele, né? É, Ignorá-lo, né? é isso mesmo. Ele tem que temer o nosso Ele que tem que joelho. fugir. É. Ele tem que temer o nosso joelho, né? Para a gente ver o quanto ela é fraco, né? Ela é fraco. Isso.
Não é verdade? Ele é fraco. É, Quando ele estamos é. firmes na rocha do Senhor, ele é fraco, porque quem foge não é a gente, quem Não. foge é ele, É. não é? Isso é sinal de perdedor, é, atitude de perdedor, e não é Sim, isso que nós não somos. somos. Nós Nós somos somos mais do que. vencedores, não é verdade? Aleluia, Em Cristo aleluia. nós somos mais que Glória a Deus. vencedores. Então nós estamos aqui para isso, para fazer o diabo fugir de nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ah, o outro subtítulo aqui da autora, o primeiro engano do inimigo, foi no Éden. Isso. Gente, vocês conseguem imaginar toda tarde o Senhor descer no jardim e conversar com você? Era isso que Adão e Eva Ah, tinham eu no jardim. queria. Imagina, amiga. Olha, oh Jesus. Nós vamos, Toda nós vez que eu vamos fico. ter essa oportunidade lá na eternidade, Isso, em né? nome de Jesus. Mas todos os dias, no final da tarde, Deus descia no Éden para conversar com Adão e Eva. E era ali, ele tinha um secreto que hoje nós temos que buscar. Nós temos que ter sede de buscar esse secreto com o Senhor. Né? Eles tinham um secreto, um lugar de intimidade lindo com Deus. Não havia pecado, não havia maldade. Eles viviam no jardim e não se envergonhavam, não tinha vergonha um do outro e nem do Senhor, né? Imagina, gente, eu fico pensando, um lugar todo verde, lindo. Devia ser maravilhoso o Éden, né? E o Senhor As desceu para melhores frutas, conversar. todo tipo de fruta, né? Todo tipo, né? Eu só fico Adão, pensando o que que nisso. você fez? Eva, o que que você fez? Você plantou. Imagina você ter esse diálogo assim direto com o Criador, gente. Aí vem a serpente, que nós falamos lá nos tópicos, que a autora diz disfarçada, né? O É, diabo vem disfarçado de serpente, isso mesmo. né? Com mentira, falando que não, vocês não morrerá, vocês não vão morrer, né? Deus não quer que vocês comam para que vocês não fiquem igual a ele. Enganosa, mentirosa. E ela, o que que ela fez? Ela conquistou. Ela conquistou o coração de Eva. E Eva comeu. E levou para Adão comer. E aí começou, né? A nossa eternidade, né? Aqui na terra, terrena, pecaminosa. Que eles deram ouvido, né? A isso. Eles quiseram, né? Ser como Deus. Né? Assim como, ai, não vão morrer, não acreditaram no Senhor, desobedeceram a palavra de Deus, né? Que o Senhor falou de tudo. Gente, imagina tudo que tinha naquele jardim. Todas as frutas, todos os vegetais, tudo que tinham para eles comerem. O Senhor Todos só os falou animais todos os como, animais como companhia. como companhia, sem ter a preocupação de matá-los, né? Como hoje nós vivemos com isso, de ser picado por um bicho Sim, peçonhento ou um leão, né? sim. Hoje nós temos que ser prudentes com isso. Mas lá no Éden, não, eles tinham livre acesso a tudo que estava ao redor dele. E eles dominavam tudo ali pela palavra do Senhor. E por desobediência, eles comeram do fruto proibido. Que não mataram eles. Aliás, mataram a intimidade que eles tinham com o Senhor. Mataram o secreto que eles tinham com o Senhor, né? E aí foi lançado e foi onde eles perderam. E eu acredito no meu interior que ela se arrependeu do que ela fez. Eu acredito nisso, amiga. Ela e Adão. E aí Adão transferiu a culpa, ele não assumiu. A mulher que o Senhor me deu, como Foi isso. ela me ofereceu, mas ela não obrigou ele comeu por vontade própria, Por vontade. né? É. Então a culpa, Os a culpa dois não, pecaram, né? os dois Independente, né? Os pecaram. dois A culpa pecaram. não foi só a pastora Gisele, Márcia, sejam bem-vindas, Nanda, Vivian, minha amiga. Paz do Senhor a todas. É, então a culpa foi dos dois, e eles perderam aquela intimidade, aquele momento lindo que eles tinham toda a tarde com o Senhor, gente. Que maravilhoso que deveria ser hoje quando a gente tira um tempo com Deus, né? Um tempo de oração, um tempo né, de secreto com o Senhor já é bom. Imagina você ter ali o acesso direto ao Pai, né? E eles tiveram as circunstâncias de tudo isso, né? Mais pra frente,
vieram as lutas e as batalhas, os problemas, né? O primeiro de tudo veio a vergonha, que não tinha, né? Que quando eles Isso. ouviram a voz de Deus, eles se cobriram, né? Aí já veio a vergonha, né? Do pecado, né? Ai, ouvimos a sua voz e nos escondemos. E o Senhor perguntou para eles, né? Por quê? Quem falou que eles estavam nus, né? Se antes eles estavam e não tinham vergonha, né? Porque não existia a maldade. Então eles desobedeceram à voz do Senhor e teve muita consequência isso, consequência entre os filhos, né? Isso mesmo. Um E próximo, foi a primeira batalha, né, registrada sim, na Bíblia contra a família, foi justamente na família de sim. Adão e Eva, né? É. Aqui a autora fala assim: ore. Eu queria que você anotasse isso também e orasse isso. Ore para que você nunca caia em engano. O apóstolo Paulo disse: o que receio e que quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da sua sincera e pura devoção ao Senhor. Então, guarde isso, gente, no seu coração. Aí agora o próximo subtítulo fala, né? A destruição, o inimigo quer destruir a sua família. Que fala um pouco, né, da sequência do pecado de Eva, da desobediência, né, Amanda? Isso. Justamente o fato do que ocorreu entre Caim e Abel, né? Dois irmãos, e Sim. teve aí o assassinato, né? Esse pecado. E foi justamente o inimigo também que agiu, porque era justamente porque um obedecia a Deus, que era Abel, né? E o outro não obedecia, que era Caim. Então, o que aconteceu? Deus, ele recebeu a oferta de quem o obedecia, que foi a oferta de Abel. Então, Deus não recebeu a oferta de Caim, que Caim não obedecia a ele. Então, o que aconteceu ali? Caim ficou o quê? Com inveja, com ira sobre Abel, né? Ciúmes, E com ciúmes, porque justamente, Deus ciúmes. aceitou a oferta, né, do irmão e não aceitou a dele. Isso mesmo. E a gente vê assim como ele estava assim tão cego, né? Tão assim tomado já pelo inimigo. Eu acredito assim que Caim ele já estava tão tomado que ele não parou para pensar nisso, né? Poxa, Abel, o Senhor recebeu a oferta de Abel, mas também Abel é temente a Deus, Abel é obediente, eu não sou, né? Ele não pensou nem isso, então, ou seja, ele estava cego pelo diabo. E tanto é que Deus, quando encontra com ele, Deus fala com ele, Caim, o que é que tu tens, né? Com o teu irmão, e ele fala, né? O pecado está na sua porta, você deve dominá-lo, né? E aí, o que foi? Ele resolveu não escutar o que Deus, lá em Gênesis 4:7 diz assim, né? Vamos ler o que ele diz lá. Deixa eu colocar aqui. Eu gosto muito desse versículo. Inclusive, essa passagem, eu trabalhei com as crianças na igreja no Acho que ele último fala aqui, não domingo. fala? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas Isso. se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É esse? Isso mesmo. Isso mesmo. Ou seja, Deus ali já estava alertando Caim e ele não quis escutar Sim. e preferiu resolver aquele problema que ele tinha com o irmão, cometendo um pecado que foi assassinar o irmão. Meu Deus. Então Tudo aí isso já por foi conta aí, de uma desobediência, né? isso mesmo. Então aí já foi mais uma vez, né, que a família aí deu lugar para o inimigo agir, né, entrar e agir, né? É. O outro subtítulo da autora, o inimigo quer que o pecado reine em nossa vida. Isso mesmo. Isso mesmo. E é justamente isso. Ele quer realmente, é favorável para o inimigo. Né? Foi para isso que ele veio. Para que a gente cada dia mais se afaste do Senhor,
Deixe de orar menos, deixe de ler Sim. a Bíblia. Porque quanto menos a gente ora, quanto menos a gente lê a palavra do Senhor, menos a gente conhece a Deus. E mais a gente vai esquecendo das promessas do Senhor sobre nossas vidas. A gente vai esquecendo da nossa mente, né? Que nem aquela passagem que também diz que trazei à memória aquilo que vos dá esperança. É justamente isso. É por isso que nós precisamos meditar na palavra do Senhor todos os dias, para que ela não vá embora da nossa mente. Porque Verdade. quando ela vai embora da nossa mente, o inimigo se apossa da nossa mente. E aí começa a colocar mentiras em nossa mente, como a gente estava falando no começo, para que ocorra justamente isso, para que o pecado reine em nossas vidas, não é? Então É, nós precisamos estar atentas a isso. é muito desafiador, né, gente? Mas quanto mais a gente busca ter um relacionamento com o Senhor, mais longe dessas coisas que quando você está mais e mais e mais envolvido com o Senhor, com o Espírito Santo, você consegue enxergar que essas coisas se tornam pequenas, né, Amanda? Isso, São isso mesmo. desafiadoras, mas são pequenas. Esses dias mesmo, já tem um tempo, não sei se a Amanda vai lembrar, que aconteceu um fato aqui em casa. Eu falei que eu sou sanguínea, né, gente? O meu bebê estava dormindo e meu pai, a oficina dele fica aqui na parte de baixo, que eu moro no sobrado. Ele não sabia que o bebê estava dormindo e ele ligou a máquina. Como não sei se você lembra, Amanda. E aí Lembra? eu falei, pai, o Isaac tá dormindo. E se fosse, eu até falei para as meninas, gente, eu tô me sentindo uma vencedora, porque é pequeno. Hoje, para mim, é pequeno. Mas pro inimigo é desse tamanho, é uma vitória desse tamanho para ele. Se eu tivesse quebrado o pau com meu pai, falasse, meu filho tá dormindo, faz barulho, você quer, você quer, você quer. Isso Se eu tivesse dado lugar ao diabo, isso mesmo. ele tava com uma vitória desse tamanho sobre a minha vida. Eu, desse tamanho para mim, aqui, ó, a minha vitória. Mas eu fiquei tão feliz que para mim parecia assim, nossa, uma batalha enorme, né? E Uma com batalha isso a como, gente como a de aprende. Jericó, né, amiga? Isso, e com isso a gente aprende a celebrar as nossas vitórias Sim, todos os dias. sim, Como você falou, é pequena para a gente, mas para o sim. inimigo não. Então Pro é por inimigo isso que nós não. É. precisamos, né, olhar essa pequena vitória como uma grande vitória, porque ali naquele momento o inimigo queria nos fazer com que o A pecado ira, reinasse em nossa vida, a ira, isso mesmo, a a falta de discussão, mansidão, sim. não é? E a gente não fez. A gente conseguiu agir Glória a como Deus. Jesus agiria, não é Domínio verdade? próprio, né? Domínio próprio. Mansidão. E o Senhor, Isso ele mesmo. enxerga essas pequenezes nas nossas vidas, né? A autora, Isso. ela dá um exemplo aqui de Ananias e a sua esposa, né? Que vendeu as suas propriedades e quando ele vendeu aqui, se vocês quiserem ler, ele fala que Pedro disse em Atos 5:3. Antes do que ele fala aqui, ele garante que vendendo ele ia dar tudo à casa do Senhor, né? Ele ia devolver ao Sim. Senhor, né? E aqui Pedro fala, se vocês quiserem anotar, gente, Atos 5:3-4. Oi, Aline, bem-vinda, paz do Senhor, que saudade. Ele fala assim: Ananias, como permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não devolveu tudo e ele falou que ele havia devolvido todo o dinheiro da propriedade. Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim ao Senhor. Então, aqui ele fala, né? O subtítulo é: Quer que o pecado reine. E reinou sobre a vida de Ananias, de sua família. Eles morreram. Essa foi a consequência do pecado deles, né? Da mentira, da enganação, né? Isso. Isso mesmo. Aqui fala, ó, Satanás inseriu o engano no coração de Ananias, que pecou ao mentir para os apóstolos e, portanto, para Deus. O resultado foi a morte repentina de Ananias. O que parece um pecado pequeno é suficiente para desencadear enormes consequências. É Ou forte seja, isso, né?
Isso mesmo, ou seja, Ananias deixou aí o pecado reinar, né, na vida dele, Sim, infelizmente. E o próximo subtítulo do livro, ele diz assim: concentre-se na bondade de Deus e não na obra do inimigo. É aquilo que a gente está falando aqui. Nós precisamos conhecer os modos operantes do inimigo, né? Como ele sim, age, né? As artimanhas dele, o que ele é capaz de fazer, mas não podemos nos concentrar na obra dele, sabe? Porque quando a gente se concentra na obra dele, a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. E a gente não consegue seguir o que verdade. Deus quer que a gente faça. Sim, Então a gente precisa concentrar na bondade de Deus. Conhecer sim o inimigo, mas se concentrar é no que o Senhor pede para que a gente faça, no que sim, ele quer que a gente faça, porque aí nós vamos obter sucesso, né, em nossa caminhada, não é? Então, ele diz aqui, o apóstolo Paulo, ele nos instrui, né? Em Romanos 16, do 19 ao 20. Sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Ou seja, glória a Deus. nós só precisamos, né, saber quem é o nosso inimigo Sim, e a intenção dele, mas não precisamos concentrar na obra dele, não é? A menos que o Espírito Santo nos mostre algo específico para que a gente possa estar orando e intercedendo por aquele problema em questão, aquele algo que ele nos mostrou. Que às vezes vai acontecer isso, né, Marcela? sim, De algo que o inimigo ele está tramando sobre nossas vidas ou sobre a vida de alguém, de algum irmão, de alguma irmã, não é? E o Senhor vai nos mostrar, às vezes o Espírito Santo ele vai nos mostrar, olha, ora especificamente por isso, e aí nós vamos fazer o que ele está pedindo. Mas não é para a gente se concentrar na obra que o inimigo está fazendo. Porque quando a gente se concentra, a gente acaba ficando muitas vezes com medo. A é gente acaba verdade. querendo desistir, não é? É, Porque venhamos e convenhamos, as astutas do diabo são terríveis, são malignas, não é? São notícias de morte, notícias de tristeza, não é? Mas nós temos um Deus que é mais poderoso do que tudo isso, um Deus que nos trouxe as boas novas, que foi Jesus. Então, quando olhamos para este mundo e vemos ele cheio de violência, cheio de guerras, cheio de problema, é triste, realmente dá vontade de chorar. Às vezes a gente fica tão. E às vezes é capaz de entrar um desespero dentro de nossos corações, não é? Mas não podemos deixar que isso aconteça. Isso tem que ser momentâneo. Na hora que vem esses pensamentos, esses sentimentos, nós precisamos entender que o nosso Deus é muito maior do que tudo isso. E que o é verdade. Senhor, no tempo certo, ele vai esmagar Satanás, ele Aleluia. vai voltar para resgatar a Glória a igreja Deus. dele. Ele vai vir para Aleluia. cá para nos levar junto com ele, em nome de Jesus. E nós não Maranata. vamos mais viver, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E nós não vamos mais viver nesse mundo aqui de guerras. Nós vamos viver lá no Nós céu somos lindo. peregrinos, né? Aqui. Isso mesmo. Somos peregrinos, é isso mesmo. Nossa terra é A lá no nossa, céu. é verdade. Lá é a nossa habitação. Aleluia. Isso mesmo, amém. E o próximo subtítulo é: o inimigo pode parecer forte, mas só Deus é o Aleluia. Todo-Poderoso. Só Glória a Deus. confirmação aqui, glória a É, Deus. É justamente isso. É justamente isso aqui que a gente está falando, né? Então, muitas pessoas ainda não acreditam na existência do inimigo. Infelizmente, é. então é por isso Como que você nós disse, precisamos. negligenciam, né? Isso, negligencia. Não, e pior, Marcela, muita gente não acredita mesmo. Muita gente acho que até não sabe. Não Fala que o sabe inferno é aqui. mesmo. Quantas vezes eu já ouvi que o inferno é aqui? Ah,
Não é? Então é por isso que nós que estamos adquirindo esse conhecimento, nós que estamos sabendo, nós precisamos compartilhar, nós precisamos levar para as Sim. pessoas a palavra do Senhor, para que Como, cada vez mais. como falou no capítulo anterior, né? Que os apóstolos falaram. Eu não posso me calar diante do que eu vi e vivi. Nós não podemos nos calar. Nós não conseguimos, na verdade. Não é nem por uma obrigação, né, Amanda? A gente não consegue. É impressionante. Não sei se acontece com vocês, mas assim, muitas vezes assim já aconteceu de eu estar em algum lugar, tipo, e de repente, assim, desenvolver uma conversa com alguém. Pronto, daqui a pouco eu já tô falando de Acontece. Jesus. Acontece isso comigo também. Qualquer pessoa chega perto de mim e começa a falar alguma coisa, É, algum acontecimento triste, algum problema, na hora. Vem e começa a falar. Não tem como, não gente. Não tem tem? como. A gente não pode se calar. O Não, inimigo, ele não vai nos fazer calar. não. Essa é a nossa missão. Glória a Deus. Falar de Jesus, né? É, Mostrar para as pessoas que ainda não o conhecem, que ainda não acreditam na existência do inimigo, que o inimigo existe sim, mas que nós temos um Todo-Poderoso ao nosso lado que já venceu esta guerra por nós, não é? aleluia. Eu queria E ler um versículo que ela deixa aqui, Lucas 4:18. leia. O Amém, Espírito amigo. do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. É só a confirmação, né? Amém. Aos Glória a Deus. pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Glória a Deus. Essa é a Glória a palavra Deus. que ele nos deixa, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você. Jesus falou que nós faríamos muito mais sinais e prodígios do que ele fez naquela época. Por que que não se vê hoje em dia, né? Porque falta fé, porque falta intimidade, porque falta buscar, né, Amanda? Se a gente Isso. buscar, ele vai nos dar. É os dons que ele deixou para nós, né? Os dons do Espírito. Nós vamos expulsar demônios, sim, curar enfermo. Falar para o cego enxerga, ele vai enxergar. Nós precisamos ter fé para isso, buscar isso no Senhor, Em nome né? de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos autorizadas a isso Sim, pelo nós temos poder, pelo sangue autoridade de no nome de Jesus. Jesus, é. Não é? Glória a Deus por isso. Ai, obrigada, Jesus. Glória a Deus. E no último subtítulo, já estamos finalizando a live, né, de estudo do terceiro capítulo, Que que delícia, hoje né? seria, né, direcionada pela nossa irmã Paola, mas ela teve problemas com a internet, mas nós sabemos que tudo está no controle do nosso Sim, Deus, não é? E está sendo feita a vontade dele. sim. Em nome de Jesus, nós esperamos que na próxima live Paola esteja aqui conosco, nós três estejamos juntas novamente, não é? Amém. Mas estamos aqui cumprindo a Sim. missão que ele nos deu de estarmos aqui buscando ser guerreiras de oração em nome de Jesus. E esse último subtítulo ele diz assim: quem rejeita a verdade de Deus será entregue ao espírito do engano. Ou seja, isso é muito sério. Nós que Sim. estamos agora recebendo esse conhecimento, nós não podemos rejeitar essa verdade. A partir do momento que a gente começa a conhecer, que a gente começa a saber da verdade do Senhor, Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. E ninguém vai ao Pai sem passar por mim, né? Ou seja, para chegarmos ao nosso Pai somente através de Jesus, Aleluia. somente através dele, não tem para onde. E nós estamos aqui conhecendo e testificando essa verdade para a honra e glória do Senhor. Nós não podemos nos calar, gente. Nós não podemos ficar de olhos fechados diante dessa guerra espiritual que está aqui ocorrendo. Nós Verdade. precisamos ser, sim, guerreiras de oração da nossa Aleluia. vida, do nosso lar, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, das pessoas da Aleluia. TV que a gente vê que está sofrendo, né? Das pessoas que estão passando fome, das pessoas que estão sendo violentadas. Gente, de todo mundo, que o Espírito Santo colocar em nossas vistas, em nossos corações, porque nós fomos chamados para esse exército. E nós Aleluia. escolhemos, lembra no segundo capítulo, conheça seu capitão.
e fica ao lado dele. Então nós escolhemos, né, estar ao lado de Sim. Deus. Então, quando nós Aleluia. escolhemos estar ao lado dele, nós aceitamos sim estar guerreando nesta guerra Glória a espiritual Deus. em prol do reino dele, não é, amiga? E Amém. assim a gente encerra a nossa live de oração com essa Amiga, oração, né? eu queria só Diga, ler amiga. uma passagem aqui Amém. que ela Glória a fala. Deus. Deixa eu ver. Pode continuar falando aqui, eu vou. Pode falar. Não, depois a gente lê, Tá, faz a leitura da oração, que tá, ela eu vou ler. sempre coloca no final do capítulo, né? Ela fala, nós falamos aqui sobre o pecado de Adão, a desobediência, né, de Eva, tudo. E a autora fala aqui, ó. Adão e Eva tinham domínio sobre a terra, mas perderam esse privilégio quando o inimigo os persuadiu a desobedecer. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor, né? Graças Isso. a Jesus, porém, Deus nos deu novamente o domínio sobre a terra. Glória a Deus. O diabo Glória a roubou Deus. isso e Deus nos deu de volta através de Jesus Cristo. Os Amém. mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Salmo 115:16. Aleluia, gente. Aleluia. Está sobre o domínio das nossas mãos, das nossas orações, como a Amanda falou. Nós precisamos ter amor por almas, pelas nações. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos só ler a oração para a gente finalizar. Vamos. Senhor, obrigada porque nos deste tudo de que precisamos para permanecer firmes contra o inimigo de nossa alma. Tu és aquele que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Reconheço-te a ti como meu capitão e a ti me submeto como a tua serva. Ajuda-me a te servir em oração conforme a tua vontade. Capacita-me a resistir aos planos do inimigo em oração. Ajuda-me constantemente a entender quem é o meu inimigo e a reconhecer com clareza a atuação dele em cada circunstância. Sei que jamais trazes confusão sobre nós, mas és capaz de confundir o inimigo. Sempre que ele tentar gerar confusão em minha vida, oro para que causes confusão no terreno dele. Sei que o inimigo não chega a teus pés e que o engano é a única maneira de ele obter poder. Afasta-me de suas mentiras. Obrigada, Senhor, por nos guardares dos perversos que agem sob o comando Aleluia. do inimigo. Obrigada, Jesus, porque eu posso ser liberta de homens perversos e maus. Não permitas que eu sinta medo ao ver o ímpio ser bem-sucedido em seus planos terríveis. Capacita-me a lutar contra o inimigo em oração, conforme tu me chamaste para fazer. Não deixes que eu caia em pecado, nem permitas que o inimigo entre em minha vida. Quero fazer apenas aquilo que agrada a ti. Sei que tu somente estás presente em todos os lugares. Não é assim com o inimigo. Só tu és todo-poderoso e conheces todas as coisas. Nada disso é verdade em relação ao inimigo. Ajuda-me a lembrar disso sempre. Oro em nome de Jesus. E tem uma passagem, né, de Efésios 6:12, que ela diz aí, né? Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que essa passagem a gente também citou, né? Em É, Efésios 6:12, né? Que a sim. nossa luta é justamente contra principados e potestades. Amém? Amém. Então, nós agradecemos a presença de vocês aqui nesse estudo, dessa live aqui do terceiro capítulo. Próxima sexta tem mais, Em nome de né? Jesus. O quarto capítulo, em nome de Jesus. E até a próxima. Faz Ah, a oração final, amiga, para a o gente quarto encerrar. capítulo tenha certeza de sua autoridade em oração. Vai ser tremendo. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por este momento, Deus. Obrigada porque a Tua palavra nos preenche, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos guia, Pai.
Deus, que o Senhor venha nos esvaziar a cada dia mais e mais, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor, nos ensinar, nos capacitar, Senhor, a enxergar, Senhor, o nosso inimigo, Senhor, a ouvir, Senhor, a voz dele, a discernir, Pai, a voz dele. Deus, que nós possamos, Senhor, ter, Senhor, discernimento, Senhor, das atitudes, Pai, das astúcias dele contra as nossas vidas, Pai. Deus, repreenda toda seta lançada, Senhor, do inimigo contra as nossas vidas, Pai, para que nós venhamos pecar contra Ti, o ciúme, a ira, a desobediência, o engano, a soberba, Pai, a inveja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha repreender sobre as nossas vidas, Pai. Deus, limpa-nos, Senhor, esvazia-nos, Pai, e enche-nos de Ti, Senhor. Nós devolvemos a Ti, Pai, a nossa vida, Pai, para que o Senhor venha nos encher e nos capacitar, Senhor, a nos tornar a guerreira que o Senhor quer que nós nos tornemos, Deus. Amém. Enche as nossas vidas, Pai, que o Senhor possa abençoar quem assistiu, Deus, quem vai assistir ainda, a vida da Paola, a vida da Amanda, a minha vida, os nossos familiares, as guerreiras que estão lá no Telegram, Pai. Amém. Em nome de Jesus, capacita-nos, Senhor. Deus, quando o desânimo bater à nossa porta, Pai, que nós possamos, Senhor, enfrentá-lo, Pai, em nome de Jesus, e buscar a Tua presença, Pai, que nós possamos Amém. nos alimentar da Tua palavra, Senhor, nos revestir, Senhor, com jejum, com oração, Senhor, é a Tua palavra que nos leva a Ti, é a Tua palavra que nos faz ouvir a Tua voz, Pai. Dá-nos, Senhor, ouvidos sensíveis, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. Deus, obrigada, Pai, que o Senhor abençoe o resto de noite, abençoe o final de semana de cada uma de nós, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja nos guiando, nos livrando, Amém. Senhor, de toda astúcia de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa família, Pai. Que nós possamos ter, Senhor, olhos espirituais para enxergar a nossa batalha, Senhor, e que possamos, Senhor, caminhar, Senhor, em busca, Senhor, dessa guerra, Senhor, em busca meu Deus, dessa missão, Pai, em busca de que nós possamos, Senhor, estar mais preparados, Senhor, da sua graça, Pai. Em nome de Amém. Jesus eu peço, esteja conosco, Pai. Obrigada por este momento, Deus. Amém, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe Amém. a cada um. Amém. A você também que está, as pessoas que vêm assistir depois, essa live vai ficar salva. Nós vamos também colocar no YouTube, né, Marcela? Sim. Para que vocês possam assistir através do meu YouTube, do YouTube de Marcela, do YouTube de Paola também, tá certo? E próxima sexta, a próxima live do 4º capítulo. E também quem ainda não está inscrito no Telegram, corre lá, que lá tá tendo desafio, tem mini e-book, tem devocionais. Tá uma benção em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, amiga. Um beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau.